Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1. Quem gosta de estudar livro da Bíblia aqui? Eu tenho uma mania de morar no livro. Então eu escolho um livro e fico morando ali 1 mês, 2 meses, até eu compreender a mensagem do livro. E eu estou morando em Isaías. Primeira vez que eu li, principalmente esse capítulo 1, eu fiquei zangado. Falei, mas Deus está pegando pesado demais aqui, esculhambando a gente. Nós vamos ler esse capítulo aí, para você entender. Eu vou fazer uma introdução e vamos analisar esse primeiro capítulo. Pelo menos parte desse primeiro capítulo. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, vistos que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Juntos, versos 18 a 20, vamos lá? Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se o recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Meus prezados irmãos, o livro do profeta Isaías é uma das peças literárias do Antigo Testamento mais importante, mais rica no seu estilo literário e no seu conteúdo.
Quando visitamos lá em Jerusalém, o Museu de Jerusalém, nós temos lá o texto completo em hebraico do livro de Isaías, que foi achado lá em Qumran. E o texto completo do profeta Isaías é o mesmo texto que bate com esse que nós estamos lendo aqui nessa manhã. Isaías poderia ser chamado o Evangelho segundo Isaías. Nele nós temos as profecias messiânicas. Ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento para provar que Jesus era o Messias. Quando Jesus em Nazaré começa o seu ministério, ele lê o texto de Isaías capítulo 61 e diz: neste momento se cumpre esta escritura. Estudando o livro de Isaías é interessante, porque Isaías é uma Bíblia em miniatura. A Bíblia tem 66 livros. O livro do profeta Isaías tem 66 livros. O Antigo Testamento, 39 livros. A primeira parte de Isaías capítulo 1 até o capítulo 39 é como se fosse o Antigo Testamento. Revela o julgamento de Deus, o pecado do povo. Mas do capítulo 40 até o capítulo 66, é impressionante porque são 27 livros, ou 27 capítulos, que de uma certa forma resume o ensino do Novo Testamento. Dá um pulinho lá, por favor, em Isaías capítulo 40. Como é que essa segunda parte de Isaías começa? Começa justamente com a profecia sobre João Batista. Como é que o Novo Testamento começa? O ministério de João Batista. Veja aí, ele começa: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, se até o capítulo 39 tem um juízo, o julgamento de Deus, a partir do capítulo 40 até o 66, o consolo de Deus. E é tão impressionante, porque Isaías, capítulos 65 e 66, encerram esse livro com os novos céus e nova terra, como Apocalipse, capítulo 21 e 22. Vamos para o versículo primeiro. 3 perguntas que o jornalista faz. Lê o primeiro aí, vamos ler juntos? O que diz aí? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Primeira pergunta: o que é isso? O que é o livro de Isaías? O livro de Isaías diz aí, visão de Isaías. O que significa isso? Por que não diz visões de Isaías? Por que diz visão de Isaías? Porque o livro é uma antologia profética. É como se no final da sua vida, Isaías reunisse todas as profecias que ele profetizou e as visões que ele teve, e numa capacidade de síntese, ele reúne no poder do Espírito Santo o conteúdo desse livro. Por que é visão? Porque a profecia e a palavra de Deus tem que trazer coisas novas para nós. Nós não podemos viver no mundo natural. E é Isaías que ele vai descortinar aqui o futuro glorioso da igreja. Ele começa falando sobre julgamento, sobre juízo, mas depois ele vai mostrar o Messias, o reino do Messias, o consolo de Israel, o amor inexplicável de Deus pela sua igreja. Mas é interessante, porque visão, no singular, revela que esse livro é uma antologia do seu ministério. Mas quem? Visão de Isaías. Quem é Isaías? Isaías é filho de Amós. Você conhece, não? Filho de Amós. E aí você vai procurar saber quem é esse Amós, você não descobre. Você vai encontrar referências na tradição rabínica que Amós,
ele era irmão do rei Amazias. E significa que Isaías, ele era da família real. Ele era primo do rei Ezequias. E é tão interessante a gente observar isso, porque Isaías, ele se diferencia de todos os escritos proféticos pela sua beleza literária, pela sua linguagem, pelas suas figuras e principalmente pela sua mensagem. Isaías, filho de Amós, que era irmão do rei Amazias. Ele era um profeta, mas era membro da família real. Quando? O que? A visão. Quem? Isaías. Quando? Período de 4 reis. Quais são os reis aí? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, provavelmente aqui a informação que está sendo dada no texto é que o ministério de Isaías começa no ano 740 e vai terminar lá depois de Ezequias. E quem foi que reinou no lugar de Ezequias? O filho dele, a tranqueira chamado Manassés. E foi Manassés que cerrou Jeremias ao meio, assassinou o profeta. Informação importante para você ou não? Deu um trabalho para pesquisar, vocês ficam com essa cara aí. Estou tentando me superar aqui. Mas, irmãos, você sabe o que é mais bonito? É a mensagem desse livro. O nome Isaías significa Deus salva. Deus salva. Deus salva. Aí você vai ler o livro de Isaías todinho. E você vai Deus dizendo, fora de mim não há salvação. Eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Salvador. Mas o que me impressiona é que Isaías, que significa Deus que salva, ou Deus Salvador, ele salva o pecador, o imprestável. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor. Jesus é o centro dessa mensagem do profeta. Mas, irmãos, o capítulo 1 é uma síntese da mensagem do livro. Porque antes, preste atenção, antes de Deus nos salvar, Ele precisa nos convencer de que somos pecadores. Vocês estão entendendo? Quer dizer, ninguém pode ser salvo sem primeiro estar quebrantado, convicto de que ele não presta, que ele não consegue salvar a si mesmo, que a salvação vem do Senhor. Então Deus agora vai colocar um espelho e mostrar para Israel, e mostrar para mim e para você o que nós somos. E é tão interessante, porque ele começa no versículo 2, chamando, convocando os céus, dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Então preste atenção, não importa o que os outros pensam de você, você tem que se preocupar com aquilo que Deus pensa de você, o que Deus vê em você, a avaliação que Deus tem da sua pessoa. Porque nossa autoavaliação é top. Principalmente essa geração atual de crentes narcisistas. Irmãos, a igreja está cheia de gente que precisa de conversão, de novo nascimento. Pastores, oficiais, líderes que precisam se converter. Precisa de regeneração. Por isso que Isaías, Deus começa esse livro dando um choque na gente. E é tão interessante,
Porque a partir do versículo 3 até o versículo 15, Deus vai revelar quem nós somos. E veja aí que ele começa no versículo 2. O Senhor é quem fala. Diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão o quê? Revoltados contra mim. Já viu isso? Deus nos criou, Deus nos exaltou, mas nós vivemos revoltados contra Deus. E a revolta contra Deus é pecado. E quais são as consequências que o pecado traz para mim e para você como crentes, como povo de Deus? Primeiro, o pecado emburrece. Você se torna um jumento. Sabia disso? Veja o que ele diz aí. No versículo 3, lê comigo, o que diz? O boi e o jumento dono da sua, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não. Veja, ele diz, o pecado nos transforma em seres piores do que os seres irracionais, porque o boi e o jumento ainda volta para o seu dono, conhece o seu dono. Mas nós não temos entendimento. O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Entendimento espiritual, compreensão espiritual. Mas no versículo 4, ele vai mostrar que o pecado também só traz atraso na nossa vida. Veja no versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Então o pecado atrasa, o pecado põe para trás, a fé põe para frente, a santidade põe para frente, mas o pecado amarra e puxa para trás. Versos 5 e 6. O pecado emburrece, o pecado leva para trás, o pecado adoece, é uma doença. Versos de 5 a 6, você vai observar aí, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã. Irmãos, se nós não olharmos para nós, à luz da palavra de Deus, todo o nosso autoexame será errado. Quantos pecados existem na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, que precisam ser tratados? Pecados que estão aí acolhidos, pecados de estimação, pecados que a gente convive com eles e acha que não é pecado. Então Deus está dando uma chacoalhada na gente, né? Não fica zangado comigo não, tá? Foi Deus que me deu essa palavra aqui, porque eu me encontro aqui. É impactante. Ele fala que há pus em nós que precisa ser exprimido. Coisas erradas na minha vida e na sua vida que precisam ser tratadas, senão nós não vamos melhorar. Versículo 7, o pecado que emburrece, o pecado que atrasa, o pecado que adoece, é o pecado que traz prejuízos. Irmão, se Deus abençoasse a gente quando a gente pecasse, a gente ia viver no pecado sempre. Por isso que vem prejuízo, por isso que vem disciplina, por isso que vem o castigo de Deus. E nós precisamos entender que pecado na nossa vida e na vida da igreja só traz prejuízos espirituais. Prejuízo de relacionamento, prejuízo de contentamento, prejuízo de relacionamento uns com os outros, de comunhão com Deus. Mas veja lá, versículo 8 e 9. O pecado desfigura. Veja, o profeta, ele era de uma capacidade literária muito grande. Porque ele vai usar 3 figuras. Uma choça na vinha, uma palhoça no pepinal e uma cidade sitiada. O que significa isso? Significa que nós estamos
completamente o quê? Desfigurados. Nós perdemos completamente a nossa identidade, aquilo que nós somos. Porque quando a gente vive no pecado, quando o pecado governa a nossa vida, nós não parecemos como filho de Deus. O pecado desfigura, tira a nossa identidade, nos descaracteriza. É isso que ele está dizendo. Mas os versos de 10 a 15, o profeta vai falar que nós somos tão sem vergonhas, nós somos pecadores insensíveis, é que nós recebemos toda essa descrição aqui, mas para compensar, a gente aumenta a quantidade de culto. Falei, quando eu li esse texto, falei, meu Deus, será que está certo? 5 cultos, Pinheiros? Culto todo dia. Mas veja, irmãos, eu me vejo aqui. Eu não sei se você se vê aqui. Mas Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Veja o que é que o povo fez. O povo vai lá e pega o código sacerdotal levítico e cumpre à risca. Guarda tudo, lua nova, sábado, faz sacrifício. Mas aquilo não era de coração. E eles poderiam até argumentar contra Deus, né? Dizendo assim para Deus, mas nós estamos te servindo. Estamos servindo aqui, ó, cumprindo o manual presbiteriano, a confissão de fé. Nós somos assim, 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 assado, e com a vida toda suja. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou para Pinheiros hoje? Ainda tem que pregar. Como é que eu vou? Como é que eu vou comparecer diante do meu Deus? Porque Ele vai nos dar uma aula de adoração. Veja no versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim. Você saiu de casa hoje, você veio para aqui. Você está comparecendo perante o Deus Altíssimo. No dia dele, que Ele estabeleceu como culto. E Ele está dizendo, não adianta comparecer perante mim com louvorzão, com banda, com negócio caprichado, com terno e gravata. Não adianta. Não adianta. Veja que Deus usa aqui, Deus está com náusea. Ele diz no versículo 11, estou farto dos holocaustos de carneiro. Estou farto. Depois ele diz, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? Quando vindes, não continueis a trazer ofertas vãs. Sabe o que significa oferta vã? É aquela que é inútil. É aquela que foi feita por Caim. Porque Deus, antes de aceitar a nossa oferta, Ele precisa nos aceitar primeiro. Ele tem que se agradar de nós primeiro, para que se agrade da nossa oferta, do nosso louvor, da nossa oração. O culto precisa ser agradável a Deus. Mas para o culto ser agradável a Deus, o culto daquele que está oferecendo tem que ser agradável aos olhos de Deus. Estou pegando pesado? Não, né? É só para despertar, no domingo logo cedo. Mas depois de pegar assim o espelho, dizer, vou fazer uma ultrassonografia, ou sei lá, mostra, pô, você está assim, cara. Vocês são isso aqui. Mas o que me impressiona é o amor de Deus. Ele diz, vocês estão assim, mas vocês precisam se quebrantar. Eu quero salvar vocês. Eu quero abençoar vocês. Vocês são preciosos aos meus olhos. E Ele vai colocar um convite a partir do versículo 16. Vamos ler lá? Lavai-vos, purificai-vos,
tirai a maldade de diante dos meus, cessai de fazer o quê? O mal. Preste atenção. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim. Meus irmãos, nós vivemos sobre um Big Brother celestial. Tudo que você faz fora da igreja, antes de vir para o culto, Deus sabe tudo. Então é Ele que está ordenando aqui. Ele está dizendo, faz o seguinte, lava primeiro, purifica primeiro, tira isso de diante de mim. De que adianta você vir aqui, adorar no domingo, se você é um péssimo patrão, se você oprime os seus funcionários, se você trata mal e oprime a faxineira da sua casa, que culto Deus vai receber de você aqui no domingo? É isso que Ele está dizendo. E é tão interessante. Lê comigo a última parte do versículo 16 e a primeira parte do versículo 17. Ele diz assim: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Irmãos, isso é arrependimento, isso é santificação. Aquele que roubava, não rouba mais, passa a trabalhar. Aquele que mentia, não mente mais, passa a falar a verdade. Muda de vida, muda de atitude. E é tão interessante que aí vem o versículo 18. Agora veja, interessante aqui. Deus diz assim: vinde, está convidando a mim e a você nessa manhã. Vinde, pois, e o quê? Arrazoemos. Veja que o pecado nos embrutece, nos emburrece. Mas quando nós voltamos para Deus, a nossa razão o quê? Ela volta. Porque o princípio da sabedoria qual é? O temor a Deus. Deus está dizendo assim: olha, vocês estão assim, vocês não podem resolver o problema de vocês, mas vamos bater um papo, vamos arrazoar, conversar de forma inteligente. E eu acho isso tão bonito, porque o arrependimento, meus amados irmãos, começa na mente. Depois vai para o coração, você chora o seu pecado, depois vai para a sua volição, a sua vontade. Mas tudo começa, o nosso Deus é inteligente, e Ele está usando argumentos inteligentes que o pecado embrutece. Mas Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar, e a mensagem de Isaías vai ser essa, do princípio ao fim. Eu sou o Deus que salva pecadores como você e como a mim. Ele é o Deus, fora dele não há salvação. Ele é o único Redentor de Israel. E aí ele vai: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Olha a humildade de Deus, olha a condescendência de Deus. Vamos raciocinar sobre isso, vamos pensar sobre isso, vamos avaliar essa situação. Ele convida e Ele promete. Ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a... Então o pecado não é preto, tá? Qual é a cor do pecado? Hein? Vermelho. Vermelho. Por isso que você tem que torcer para o Palmeiras, que é verde e branco. Onde tem vermelho, tem pecado. Escarlata. São Paulino nem se fala. Se for América do Rio, pronto, Ameriquinha. O que ele está colocando aqui? Sabe o que ele está usando essas figuras? O profeta era da família real. E a faixa que os príncipes, os reis, as autoridades usavam, eram vermelhas, como escarlate. Aquilo servia como adorno para a roupa, para a veste real. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu quero que vocês se dispam dessa roupa, e eu quero vestir vocês com a justiça de Cristo.
Porque o que Deus está falando aqui, é que o sangue de Jesus nos purifica de todo do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não somente perdoa, mas purifica, limpa, lava. E é tão bonito isso. Porque Ele põe a responsabilidade em mim e você, como o povo dele. Ele diz, se quiserdes, e me ouvirdes, me deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E se a boca do Senhor foi quem disse, a coisa vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então hoje pela manhã, começando o mês de julho, nós precisamos tratar do pecado da nossa vida, na vida da igreja. Eu não sei, só conheço a sua fachada aqui. Você também só conhece a minha fachada, né? E nem sempre aquilo que parece é. Mas Deus vê o coração. E Deus está chamando aqui cada um de nós, para que a gente trate do pecado da nossa vida. Porque Ele não só mostra a doença, Ele é o remédio. Se Ele mostrasse, não curasse, mas eu quero perdoar vocês, purificar vocês, quero mudar a sorte de vocês.